respeitá-lo por toda a vida, até que a morte o separe. Essa foi a promessa. Você também prometeu amá-lo independente das circunstâncias, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria. Esses foram os termos. O tempo que essa aliança deveria durar foi acordado na frase, até que a morte nos separe. Portanto, o casamento é um acordo de aliança, um pacto, um concerto entre duas pessoas que se amam e decidem viver juntos para todo sempre. Então, meus amados irmãos, o nosso casamento é um acordo de aliança. E é interessante, né, que nós usamos uma aliança, né? Essa aliança, ela foi colocada no dia lá que nós fizemos os votos, um com o outro. Essa aliança, irmãos, é literal aqui, né, mas ela tem um simbolismo, né? Ela simboliza, né, a promessa, os votos que nós fizemos um com o outro. Tá certo? Então, esse compromisso de aliança, né, nós fizemos uma promessa, tá? Você compareceu diante do altar do Senhor, né? E você fez um voto, você fez uma promessa. Qual foi a promessa que você fez para o seu cônjuge? Amar, respeitar e honrar, né? Essa foi a promessa que você fez. E o termo dessa aliança, irmãos, né, foi em toda e qualquer circunstância, né? Independente da situação que você passe com seu cônjuge, né? Nada justifica você voltar atrás, você quebrar essa aliança. Você prometeu, você disse, ó, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, né? Na riqueza ou na pobreza, você prometeu amar, honrar e respeitar essa mulher que está ao seu lado, esse homem que está ao seu lado. E qual foi a validade, né? A duração dessa aliança? Você chegou lá diante do altar e disse, eu prometo amar, eu prometo honrar, eu prometo respeitar, na saúde, na doença e tal, por 2 anos, por 3 anos, 10 anos, 20 anos, não, até que a morte nos separe. Os irmãos perceberam? A aliança, meus amados irmãos, é algo que tem uma duração, né, eterna, até que a morte nos separe. Queridos, eu estudando sobre esse assunto, eu fiquei maravilhado, porque quando a gente estuda, a gente aprende, né? A gente aprende, se aprofunda e aprende, e eu fiquei maravilhado estudando sobre esse assunto. E muitos lá na igreja que nós demos esse estudo também ficaram muito, né, surpresos também com algumas coisas que eles não entendiam. Por que que muitos casamentos, irmãos, eu trabalhava como fotógrafo, uma época da minha vida, às vezes eu ia entregar o álbum, né, coisa de 1 mês, 2 meses, o casal já tinha se separado. Porque essa geração, ela casa já dizendo assim, ó, se não der certo eu me separo, né? Já vai para o casamento pensando dessa forma, né? Mas nós precisamos entender, irmãos, compreender, que nós não estamos fazendo um contrato, nós estamos fazendo uma aliança. E essa aliança, irmãos, ela é sobrenatural. Por quê, irmão Cláudio? Porque no dia que você compareceu
no altar do Senhor, Deus, Ele foi testemunha do teu casamento. Se você tivesse feito uma aliança, irmãos, apenas com ela, apenas com ele, não era nada muito importante, mas você fez perante Deus. E quando você fez essa aliança ela foi registrada no céu. Viu? Ela foi registrada na eternidade. Então, meus amados irmãos, casamento é um acordo de aliança, um pacto, um concerto entre duas pessoas que se amam e decidem viver juntos para sempre. Ninguém aqui foi para o altar, irmãos, né? Obrigado, né? De forma alguma. Pelo contrário, nós fomos cheios de amor, né? Cheios de alegria, né? Então, queridos, nós precisamos honrar a nossa aliança. Nós precisamos honrar essa aliança. Qual o significado da aliança? A aliança é um pacto, um concerto, um forte comprometimento de lealdade até a morte. A aliança representa a morte do seu eu e a celebração de uma vida em duas. Os aliançados concordam em dar a vida um pelo outro, cuidar um do outro. Efésios 5:25 diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Aleluias. Meus amados irmãos, se nós entendermos o verdadeiro sentido do casamento e dessa aliança, irmãos, nosso casamento é para sempre mesmo. Porque você imagina o marido disposto a dar a vida pela esposa, né? Imagine isso, né? O marido está ali disposto a proteger, custe o que custar, a sua esposa. Essa mulher, ela vai se sentir o quê? Amada, protegida, né? Por esse homem. E uma mulher que entende a posição dela, né? De auxiliadora, de ajudadora, de estar ali ao lado do seu marido, ajudando, né, no que precisa. Esse casamento, irmãos, é um casamento sólido, é um casamento forte, né, que nada pode apagar esse amor. Amém? Glória a Deus. Uma promessa entre três pessoas, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, o que torna um acordo, uma aliança, é perante quem você fez, caso o juramento fosse feito apenas entre os cônjuges, seria apenas um acordo comum, mas quando nos colocamos perante o altar de Deus, e invocamos, o acordo passa do natural para o transcendente, ou seja, um registro eterno, e Deus se envolve nesta aliança como testemunha. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas nós não fazemos apenas, né, essa aliança perante o sacerdote na igreja. Nós também precisamos ir ao cartório, né? Nós também precisamos ir ao cartório. Um pastor, ele pode fazer um casamento, né, com efeito civil, dentro do templo, mas ele tem que mandar as informações para o cartório, né? E o cartório, irmãos, o casamento, né, civil, ele é uma obediência às autoridades, né? Uma obediência. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que, né, devemos sujeitar as autoridades,
Porque as autoridades foram postas por Deus. Então, o casamento, irmãos, civil, ele é também um amparo, tanto para a mulher, como para o homem, e principalmente para a mulher. Principalmente para a mulher. Eu penso que um homem que não quer casar, tá? Ele fica, Não, minha filha, tá bom demais aqui, vamos prosseguir assim mesmo. A gente imagina que esse homem, ele não quer compromisso com você. Ele não quer compromisso sério com você. Porque quem quer compromisso sério, irmãos, vai lá e assina, dando os direitos, legais àquela mulher. Meus irmãos, já aconteceu casos, que não estamos falando aqui de cristãos, mas de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, de estar junta com um homem, e de repente, ela recebe a notícia que ele casou por aí. Ele é solteiro, não é verdade? Ele é solteiro, ele pode fazer isso porque a lei vai permitir para ele. Então, a lei civil, irmãos, ela é um amparo, para o casal. Glória a Jesus. E nós vemos que Deus, irmãos, Ele é um Deus, que Ele gosta de registro. Ele gosta de registro. Hoje nós temos a Bíblia, porque Ele mandou registrar. Registra aí, em Mateus nós temos ali a genealogia, Deus mandou ali registrar, É importantíssima a genealogia dos judeus, para saber a descendência, para saber de onde ele vem, as tribos que ele vem. Deus mandou lá registrar. Então é importantíssimo. Deus, ele é um Deus organizado. Deus é Deus de aliança. Nós vamos encontrar na Bíblia 8 alianças entre Deus e o homem. São elas: aliança edênica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança israelita, aliança davídica e a nova aliança. E o que essas alianças significam? Primeiro, que Deus é um Deus de relacionamento. Deus, irmãos, ele fazia questão de fazer aliança com o homem. Olha, até mesmo quando a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus vinha no jardim e se relacionava, conversava com o homem, face a face ali, E de repente o homem pecou e se escondeu. Mesmo assim, Deus não deixou de procurar o homem. Ele veio e perguntando: Adão, Adão, onde estás, Adão? Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Ele quer ter laços estreitos comigo e com você. As alianças que Deus fez também representava que Deus faz aliança e se mantém fiel, mesmo que o homem seja fiel. Olha, meus irmãos, quando eu chego nessa parte aqui, eu fico maravilhado, porque eu posso dizer para você nessa noite com muita propriedade no meu coração, com muita alegria, com muita convicção: o Deus que você serve é um Deus que cumpre suas promessas. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje, eu não sei o que você está passando no seu casamento, na sua família, mas eu quero dizer para você nessa noite: o Deus que prometeu é o Deus que cumpre.
Às vezes nós podemos ter aqui casais, famílias que estão angustiadas, sofrendo por causa de um filho que está afastado, que está distanciado, mas o Deus que nós servimos, irmãos, Ele vai trazer. Ele vai trazer. Sabe por quê? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. O diabo pode tentar, ele pode fazer, querer, mas os planos dele vai ser frustrado. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, Ele cuida da nossa família. Ele cuida dos nossos filhos. Quando eu me lembro de Jó orando pelos filhos dele, pedindo perdão pelos filhos, para que Deus poupasse ali os filhos, para no momento certo Deus resgatar, Deus chamar, quando necessário. Então, meus queridos, as alianças do Senhor representavam que Deus é um Deus de relacionamento, e é um Deus que cumpre as suas promessas. Aliança é um acordo indissolúvel. O casamento é um acordo de aliança, portanto é indissolúvel. Deus detesta o divórcio. Somente a morte de uma das partes justifica a separação. Meus amados irmãos, não tem divórcio. Não existe divórcio. A Bíblia vai dizer claramente: Deus detesta o divórcio. Deus detesta. E quando você lê a palavra detesto, você está lendo algo da natureza de Deus. E se é da natureza de Deus, irmãos, pode ser hoje, pode ser amanhã, sempre Deus vai detestar, porque faz parte da natureza dele. Aleluias. Algumas pessoas querem justificar a separação, alegando que casou com a pessoa errada. Isso não passa de uma desculpa esfarrapada. Antes de casar, passamos pelo namoro e noivado, onde temos a oportunidade de conhecer o nosso futuro cônjuge. Além do mais, o amor não é um mero sentimento, e sim uma decisão. Meu irmão, você teve o tempo para escolher essa pessoa que está ao seu lado. Você teve um namoro e você teve um noivado. Algumas pessoas, avançaram um pouco, mas todos nós temos essa oportunidade de conhecer o nosso futuro cônjuge, de conhecer, para que a gente possa tomar essa decisão de uma forma responsável, irmãos. Irmão Cláudio, eu casei com a pessoa errada. Meu querido, agora, o único conselho que eu posso dar para você é o de Jeremias: vou pôr o rosto no pó, pode ser que ainda haja esperança. Viu? Por quê? Porque você escolheu, você trouxe diante do altar, você prometeu, você selou, fez aliança. Agora, meu irmão, aguenta. Viu? Sim. Trabalhe, para resolver as coisas. Meus queridos, casamento, para dar certo, depende dos dois, viu? Depende dos dois. Se os dois estão interessados, se os dois querem realmente, vão conseguir. Amém? Então, nós temos aqui exemplo dos gibeonitas. Está aqui em Josué 9 e 2 Samuel 21, de 1 a 6. Os gibeonitas, eles, com medo do povo de Israel,
que eles estavam conquistando as terras, né? Eles criaram uma trama, né? Disseram, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos se vestir de roupas velhas, vamos levar esse pão aqui duro, e vamos dizer para Israel, para o povo de Israel, que a gente é um povo distante, né, de outras terras, e vamos fazer uma aliança com eles. Assim eles fizeram, se vestiram com as roupas velhas e tal, chegaram lá na congregação de Israel e pediram lá para fazer uma aliança. A Bíblia diz que Israel não consultou a Deus e fez a aliança. 3 dias depois, descobriram que eles eram cananeus. A congregação ficou lá querendo matar, querendo fazer lá justiça, e aí Josué, junto com os cabeças principais, disse, não tem como. Nós fizemos uma aliança, não tem mais como quebrar. Nós nos aliançamos, não tem mais como voltar atrás. Mas, irmão, é assim, Quando chega em 2 Samuel, diz a Bíblia que Saul manda matar alguns gibeonitas, né? Manda matar. Aí o que acontece? 3 anos de fome. 3 anos de fome. E aí o Davi, sem entender o que está acontecendo, consulta o Senhor. E o Senhor vai dizer, porque Saul matou os gibeonitas. E eles tinham uma aliança. E não podiam fazer isso. Por isso que está acontecendo isso. Davi foi até os gibeonitas e perguntou, e aí, o que é que eu posso fazer para resolver esse problema com vocês? Me dê os homens que mataram o nosso povo para a gente fazer justiça. 7 homens da família de Saul foi entregue aos gibeonitas, e eles enforcaram aqueles homens, e a fome cessou. É uma aliança, irmãos. Queridos, o nosso casamento é uma aliança. Você fez uma aliança com essa mulher. Você fez uma aliança com esse homem. Deus foi testemunha. Vamos lutar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos resolver os problemas e vamos continuar a nossa caminhada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, numa aliança compartilhamos tudo que temos com o outro. Paulo vai dizer, o corpo da mulher não pertence mais à mulher, pertence ao homem. O corpo do homem não pertence mais ao homem, pertence à mulher. Ora, se nós compartilhamos, irmãos, o corpo um com o outro, quanto mais as outras coisas. Por que nós temos tantos problemas dentro da família, dentro do casamento? Por causa do individualismo. Muitos ainda não aprenderam, irmãos, que hoje não existe mais o eu, o meu. Agora é o nós, é o nosso. Não existe mais o meu dinheiro. Não existe mais o meu isso, não. Agora é o nosso. É o nosso. Graças a Deus, irmãos. Lá em casa nós temos... Deus tem nos abençoado nessa área, né? Nós não temos tido problema nessa área, porque nós entendemos isso, tá? A nossa conta é compartilhada, né? O nosso salário, não tem esse problema, né?
infelizmente, né, eu tenho que aqui trazer essa ressalvazinha, né, eu estava até assim, maravilhado com o que Deus tem feito na minha vida, porque, irmãos, graças a Deus, nós temos cartões, né, mas para mim, sabe, eu não tenho essa tentação. Eu vou pegar esse cartão, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não tenho, irmãos, graças a Deus eu não tenho. Eu fico vendo o governo liberar empréstimo. Eu digo assim para a irmã Gorete, mas rapaz, pegar empréstimo, a gente tem que saber que vai ter que pagar, né? E o governo liberando empréstimo, muita gente desempregada, sem trabalhar, e às vezes vão, né, em busca desses empréstimos, pode ser 1% de juro, mas vai ter que pagar. Eu não tenho esse problema, mas infelizmente tem marido que não pode ver um cartão dando sopa, né, irmãos? Tem marido que não pode ver ali, né, um dinheirinho, e aí tem mulher que vai, esconde o dinheiro do marido. Por quê? Porque se disser que tem, o marido acaba com tudo. Aí, irmãos, o que acontece? Todos os dois pecam, né? A mulher peca por mentir, né? Está escondendo, peca. E o homem peca por não ter um equilíbrio, né? Por não ter ali uma segurança ali. Então nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, irmãos, né? Nós precisamos aprender a combinar tudo entre nós. Vai comprar? Amor, eu vou comprar, né? Vai fazer algum negócio? Concorda entre vocês dois. Queridos, são as pequenas coisinhas que atrapalham o casamento, não é as grandes não. Eu ouvi uma frase interessante, né, que as tragédias da vida, ela não separa o casamento, pelo contrário, ela faz unir. Como assim, irmão Cláudio? De repente aparece uma doença terrível dentro da família. A família toda se junta, irmão, para dar apoio, para ajudar. Mas são as pequenas coisinhas, é aquela toalha molhada que você deixa em cima da cama, é aquele cartãozinho que você pega e não avisou a esposa, ou não avisou o esposo. São essas pequenas coisinhas que traz grandes problemas, são as raposinhas que destrói a vinha. Então nós temos que trabalhar isso, nós temos que, né, buscar em Deus, irmãos, esse equilíbrio, para que a gente possa ser uma família feliz, né? Nós não somos perfeitos, nós só seremos perfeitos quando chegarmos na eternidade. Enquanto estivermos nessa terra, nós somos imperfeitos, nós vamos errar. Mas uma coisa, irmãos, é você errar porque quer errar. Outra coisa, um acidente, né? Um acidente. Então, vamos trabalhar isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, muitos casais têm problemas porque querem viver uma vida individual no casamento. Isso é impossível. Os conflitos surgem quando usamos expressões como meu ou seu, seja nas finanças, dívidas ou filhos. E aqui tem uma observação. Existe muito problema. Eu sou daquela pessoa, irmão, eu digo assim, ó, irmãos, para mim não é errado e nem é pecado você jovem querer casar com uma mulher que já tem filho. Não é errado, nem é pecado. Não, se essa pessoa
teve um relacionamento, é viúva, né? É viúva, e aí você decide casar com aquela pessoa, não tem problema, tá? Não tem problema. Agora, eu costumo dizer, se você é jovem, solteiro, livre e desimpedido, procure uma pessoa solteira, livre e desimpedida também, para que vocês possam começar tudo do zero, irmãos. Primeiro filho, né? Primeiro filho, primeira casa, tá? Mas não é errado, não é pecado. Se você conheceu alguém e esse alguém já tem um filho, né? Já tem ou o homem ou a mulher, mas agora, preste atenção, o que acontece? Muitos problemas. Por quê? Primeiro, o tal do ciúme. Porque aquele menino, aquele filho ali que não é seu, tem um pai. E o pai precisa visitar aquele menino. E aí? Né? Se você é uma pessoa ciumenta, vai ter problema. Tá? Então você precisa pensar muito nisso. Questão da educação. Marido quer educar o filho que não é dele, e ele tem todo o direito de fazer isso. Mas a mulher diz: não, você não pode porque você não é pai. E vice-versa. Queridos, se você tem filhos e decide casar com a pessoa, vamos fazer o contrário. Eu não tenho filho, sou solteiro e decido casar com a pessoa que tem filho. Aquele filho eu tenho que receber como meu filho. Amém? Meu filho, ele vai ser o meu filho. Eu preciso amar aquele garoto, aquela garota. Eu preciso amar aquela pessoa como se tivesse saído das minhas próprias entranhas. Para dar certo, irmãos. Para dar certo, para funcionar. Tá certo? Então, nós precisamos entender isso. Mulher, dê essa autoridade ao seu marido. Permita isso. O seu marido educar, ajudar aquele garoto ou aquela garota. Não é filho dele biologicamente, né? Mas ele assume como filho, tá? Então, a questão das finanças, muito cuidado. Eu costumo dizer, a irmã Gorete, ela tem assim uma sabedoria, né? Ela é uma pessoa muito sábia, e é por isso que, graças a Deus, a gente tem caminhado esses 30 anos, né, de casamento. Às vezes nós vamos para comer alguma coisa fora, irmãos, e às vezes eu não tenho dinheiro, e ela tem, né? Glória a Deus, né? Graças a Deus, né? Aí quando a gente chega lá para comprar lá o lanche da gente e tal, na hora de pagar, ela tem esse hábito, ela passa o dinheiro para mim, sabe? Detalhezinho, né? Mas é interessante, né? Marido é o provedor, né? Aí ela passa o dinheirinho para mim, ela diz: amor, passa um pouquinho mais, porque aí sobra um pouquinho para mim, né? Sabe? Então assim, irmãos, nós temos esse cuidado, irmãos, né? Para a gente chegar, irmãos, aonde nós chegamos, 30 anos, talvez aqui a gente tenha até mais do que eu, não sei, mas tem que ser assim, com graça, com sabedoria, com muito amor, né? Muita compreensão, para a gente chegar onde a gente chegou. Então nós temos aqui exemplo de Jonatas. Quando Jonatas e Davi fizeram uma aliança, houve troca de coisas. Cada um delas representa todas as coisas que são trocadas em uma aliança entre duas pessoas. A capa, símbolo de riqueza e posse. Espada, símbolo de força. Cinto, símbolo de proteção, né? Então compartilhamos tudo entre nós, tá? Porque somos na verdade um só
uma só carne, né? A próxima lição é uma só carne. E vocês vão ver como é maravilhosa essa lição. Olha só a diferença, irmãos, entre aliança e contrato, né? Aliança não é um contrato. São muitas as diferenças. Vejamos então, contrato. Vemos regras, condições e consequências. Aliança permanece a liberdade consciente. Contrato define apenas direitos e deveres. Aliança, um acordo onde a base é honra e lealdade. Contrato se baseia no desempenho e pode ser dissolvido caso uma das partes não cumpra as obrigações. Aliança é voluntária, livre, estabelece o amor como base, suporta diferenças. Contrato, as responsabilidades são limitadas. Aliança, o limite é a responsabilidade com prazer. Contrato, se estabelece punição. Aliança, compreensão e perdão. Contrato, firmado em uma assinatura reconhecida. Aliança se concretiza num pacto de compromisso. Contrato para interesse próprio, aliança para benefício de todos. Amém? Uma grande diferença, né? Então, meus amados irmãos, eu queria abrir, né, aqui um espaçozinho para você fazer pergunta. Se você tem alguma dúvida, né, e você quer perguntar, se você não quiser falar, quiser escrever, né, pode escrever aí atrás do papelzinho, né, da sua folhinha, que a gente vai ler e responder aqui para você. Tá certo? Alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Às vezes você faz uma pergunta. Nenhum. Nenhum problema, viu? Eu acho que ela agradece, viu? Vamos lá, irmãos? Às vezes você faz uma pergunta e outra pessoa ali está com essa mesma dúvida e a sua pergunta a gente responde e ajuda a outra pessoa, né? Meus irmãos, deixa eu dar aqui uma palavra para vocês. Só, infelizmente, no meio de nós, existem muitos irmãos que hoje são separados, divorciados e casados de novo. Talvez você conheça alguém, né? Eu também conheço, tá? E aí você pode ficar se perguntando, e aí, irmão Cláudio, como é que fica a situação dessa pessoa, né? Porque na Bíblia não tem divórcio, tá? Mas, irmão Cláudio, Moisés não permitiu o divórcio, e aí, como é que fica essa situação? Mas Jesus explicou que Moisés permitiu por causa da dureza de coração. Mas no original, no plano original do casamento, não era assim. Amém? Então, meus amados irmãos, o conselho que nós damos para uma pessoa que está nesta situação é o seguinte: se arrependa, certo? Do que você fez. Se arrependa, né, dessa atitude que você cometeu. Reconheça que você errou. Certo? Reconheça que você errou. E a partir daqui para frente, quem perguntar a você sobre divórcio, ensine
que o casamento é indissolúvel. Ensine. Mas se alguém lhe acusar e disser, mas você se separou, mas você se divorciou, diga para ele, eu errei. Eu errei. Infelizmente. Mas casamento é indissolúvel. Tá? O arrependimento, irmãos, ele faz com que tire o peso do nosso coração. Porque você pode se sentir, né? Se sentir mal, alguma coisa assim, tá? Mas faça isso. Peça perdão a Deus. Se arrependa, tá? E caminhe, né? Vamos para frente, tá? E ensine o que é certo. Para qualquer pessoa que te perguntar sobre isso. Não, o casamento, ele é inquebrável, é uma aliança inquebrável, é indissolúvel. E peça a Deus, irmão, para tirar. Se você está sentindo esse peso, alguma coisa, qualquer coisa que está errado, aí você diz, é por causa disso. É por causa disso. Não, meu irmão. A Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus perdoa os nossos pecados. Amém? Deus perdoa. Então, queridos, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, se não tiver, nós vamos parar por aqui. É a nossa primeira lição, né? Estamos começando ainda, vamos devagarzinho mesmo. Alguma pergunta? Não? Amém? Está todo mundo bem? Esclarecido? Amém. Então, eu quero convidar você para curvar a sua cabeça, pegar na mão aí do seu cônjuge, tá certo? Pegue na mão do seu cônjuge agora. Vou pedir para você, vamos mudar um pouquinho a dinâmica, vamos ficar de pé como aqui a irmã deu aqui o exemplo. Você vai virar para ele agora. Eita Samuel, eita Samuel. Assim, ó, olhando assim, ó, nos olhos dela, assim, ó, uma gatinha dessa aqui, eu vou deixar de olhar, rapaz, não tem nem perigo. Vamos lá, Samuel? Difícil. Glória a Deus. Diga para essa mulher, Samuel, o quanto você a ama. Pronto, muito bem, já estou vendo aqui, muita gente aqui, mozinho, eu te amo. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu fico imaginando aonde eu estaria hoje, né? Se Deus não tivesse colocado você na minha vida. Eu agradeço muito pela sua vida. Esse momento que nós estamos passando é difícil, mas nós juntos somos mais fortes. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graça por essa noite aqui na tua presença. Queremos te louvar pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua grande e infinita misericórdia. Queremos te pedir, ó Deus, que tu venha, Senhor, tomar o primeiro, Senhor, e último lugar na nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, operar, Senhor, no nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, desfazer toda a obra do diabo, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nessa noite, Senhor, declarar, Senhor, Deus, que a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, Pai, te pertence, são projeto teu, Senhor. Senhor, foi tu que nos uniu, Pai. Por isso nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, repreender toda a obra do diabo, Senhor, todo espírito, ó Pai, Deus, de ciúme, de intriga, meu Senhor, Deus, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Deus, em o nome de Jesus, que haja,
Deus, renovo, renovação, Senhor, meu Deus, que haja restauração, Pai, no nosso meio, que durante esses estudos nós possamos crescer, Senhor, ó Deus, espiritualmente, ó Pai, na Tua presença, que possamos amar mais ainda as nossas esposas, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, Pai, Deus, em o nome de Jesus, muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em o nome de Jesus, e se você crê, diga graças a Deus, amém, e aqui eu agradeço a oportunidade,